O que é o lazer para você? Como você administra o seu tempo de não trabalho? E essa ideia do administra, ela fica muito formal, mas também podemos pensar em não fazer nada durante este período. O não fazer nada também é extremamente importante. E será que eu levo isso em consideração? Será que eu priorizo muito mais o meu tempo de trabalho? Os filósofos gregos, eles associavam o lazer à sabedoria. Tal desenvolvimento do homem completo, corpo e espírito, era o ideal desta vida sem trabalho. Segundo Dumas Edier, a rejeição ao trabalho servil era justificada por Aristóteles em nome dos valores nobres. A própria palavra escolé queria dizer simultaneamente ociosidade e escola. Lazer não é a ociosidade propriamente dita. Ela não suprime o trabalho, mas o pressupõe. É uma liberação periódica do trabalho no fim do dia, da semana, do ano. O tempo livre, ele inclui um lado de atividades espirituais, também traz atividades sociopolíticas e, por outro, a gente também pensa nos lazeres. O lazer ele tem um caráter liberatório, que resulta de uma livre escolha, uma liberação de obrigações. Tem um caráter desinteressado, pensando no jogo, na atividade física, na atividade artística, intelectual ou mesmo social, mas não com uma finalidade material, financeira. Se o lazer obedece parcialmente a um fim lucrativo, o Dumas-Edir ele vai identificar que este lazer ele se torna parcial, ou mesmo um semilazer. O semilazer seria então uma atividade mista, em que o lazer é misturado a uma obrigação institucional. O lazer ele também prevê um caráter hedonístico, que busca então a satisfação, o prazer. Também tem um caráter pessoal, que é no sentido do lazer pelas próprias necessidades dos indivíduos, face às obrigações impostas pela sociedade. É importante também da gente pensar que o lazer, hoje, o lazer contemporâneo, ele também se configura graças à redução da jornada de trabalho que tivemos como uma conquista histórica da humanidade. O professor Camargo, ele traz em seu livro sobre o que é lazer uma ideia muito interessante com relação ao Paul Lafargue, o genro de Marx. No livro, que é um manifesto, O Direito à Preguiça, ele questiona que os operários lutam pelo direito ao trabalho, ao invés de lutarem diretamente pelo direito a ter os mesmos privilégios de lazer dos patrões. Essa reflexão ela é muito interessante e importante porque o lazer ele deve ser para todos. A jornada de trabalho, pensando no governo brasileiro, durante o governo Vargas, nós tivemos, com a consolidação das leis trabalhistas, medidas extremamente importantes para beneficiar os trabalhadores. Além do salário mínimo, da regulamentação das férias, que para nossa área do turismo é algo extremamente importante, a aposentadoria, a legalização da jornada de 8 horas, pensar então inclusive nos descansos semanais, são então conquistas que neste conjunto a gente vai ter então medidas extremamente importantes para que a gente possa ter este momento então de lazer, de não trabalho e de se recompor, de recuperar as energias, inclusive para continuar trabalhando. Então é um tempo em oposição ao tempo de trabalho e um tempo essencial para a nossa sobrevivência. O Camargo também vai destacar que o interesse cultural
central dos indivíduos que buscam este gênero de atividades é a busca, então, de paisagens, é a busca por um ritmo, um estilo de vida, inclusive distinto do que eu levo. De todas as atividades de lazer, o turismo, ele entra como uma das atividades que provoca mais ansiedade nos indivíduos, que gera esta ansiedade no sentido de se conhecer novos lugares, novas formas de vida, de poder, num certo período, alterar a rotina cotidiana, utilizando o tempo nobre de férias ou mesmo aos fins, de semana ali, tudo que se supõe num conjunto de atitudes que normalmente deveria merecer menos descaso por parte da sociedade. E aí então a gente se apropria deste período, a gente se apropria então deste momento para viajar, para conhecer novas localidades, com o objetivo de dar conta de todas as potencialidades culturais, sociais e econômicas destas atividades. Existe internacionalmente o chamado movimento do turismo social, que é crescente, ainda que infelizmente lutando com dificuldades notórias, inclusive de legislação, como é o caso do Brasil. Dentro desta proposta, e pensando no lazer como sendo uma atividade também ligada à educação, no caso, a educação não formal ou mesmo a animação cultural, o Camargo vai afirmar que o lazer ele abre um campo educativo, não para se aprender coisas de modo formal, mas para se exercitar equilibradamente as possibilidades de participação social lúdica. A esse processo se denomina educação não formal ou a animação cultural, ou ainda a animação sociocultural. Seu objetivo é mostrar que o exercício de atividades voluntárias, desinteressadas, prazerosas e liberatórias pode ser um momento para uma abertura a uma vida cultural intensa, diversificada e equilibrada, e com as obrigações profissionais, familiares, religiosas e políticas. Pode-se assim dizer que a educação para o lazer, ou através do lazer, é algo extremamente importante para a nossa sociedade. E é algo que nós não nos atentamos. A gente sempre atrela a educação a algo formal, a algo rígido, oficial. Mas nas nossas atividades de lazer, nos nossos desprendimentos ali do tempo de trabalho, ou mesmo do tempo de escola, nós também estamos nos educando. É algo extremamente importante de ser assimilado, de ser aceito, inclusive, pela nossa sociedade. A educação para o lazer, então, é algo que a gente precisa pensar no sentido de ser um estímulo à produção cultural própria, e não ficar apenas no consumo de algo já elaborado. Não que isso seja condenável, reprimido, pelo contrário, a gente também tem esse direito de consumir produtos prontos. Mas a gente tem que pensar que, ao ser estimulado a própria produção, mesmo que ainda diletante, tendo a prática de esportes, a ginástica, algumas atividades manuais, se sobrepondo, a gente tem que pensar que, ao se envolver com atividades como ligadas à escrita, à leitura, ou mesmo à produção desses produtos culturais, eu estou num processo educativo a partir do lazer. E isso é bastante interessante, da gente considerar, da gente desenvolver, porque ao estar desenvolvendo ali alguma atividade ligada ao esporte, à ginástica, eu estou aprimorando o meu desempenho, eu estou me desafiando, eu estou então lidando com a minha própria saúde, a minha coordenação motora, o que é extremamente importante.
Se eu penso na leitura, na produção escrita, se eu penso na fotografia, no vídeo e gerar esse tipo de produto a partir das experiências do meu cotidiano, eu também estou me educando, eu estou modificando o meu olhar, me atentando a detalhes pequenos que muitas vezes no meu cotidiano eu não valorizo. E assim eu estou também aprendendo no meu tempo de lazer, a partir desta educação não formal. Se a gente for pensar nos dias de hoje e o que estamos vivendo, né, isolados por conta de uma pandemia no contexto 2021, diversas ações que estamos empreendendo dentro de casa e consumos que estamos fazendo dentro de casa, eles também vão se configurar como lazer. Então, nós precisamos pensar que o lazer é uma parte extremamente importante de nossas vidas e que deve ser pensada e bem cuidada para o bem-estar do indivíduo e também para a própria educação, para que a gente possa crescer intelectualmente ou mesmo pensando no aspecto mais físico. E eu deixo aqui a pergunta: o que é o lazer para você?